Olá, queridos amigos. É com muita alegria que eu estou de volta a mais uma reunião pública da nossa Casa FEEGO, desta vez numa reunião pública virtual, porque estamos vivendo esses dias de pandemia em que somos convocados a ficarmos em casa como forma preventiva à doença. E é um período em que as pessoas muitas vezes nos procuram e nos perguntam, devido ao fato de sermos espíritas, por que disso tudo? Por que Deus permite que essas coisas aconteçam? Qual é a opinião da doutrina espírita sobre tudo isso que está acontecendo? E é importante nós lembrarmos a essas pessoas que, na verdade, o espiritismo ele vem para nos trazer, sim, respostas à maioria das nossas indagações. Na verdade, eu creio que traga resposta para praticamente todas. Somente aquelas que nós ainda não temos condições de compreender é que não nos é elucidado. Então, é o momento em que nós podemos sim apresentar a doutrina espírita para as pessoas. Lembrando que com isso nós não queremos converter ninguém. Nós queremos apenas apresentar a mensagem consoladora da doutrina espírita, porque ela, por excelência, tem este papel de nos consolar diante das dores, das dificuldades e tudo mais. Então, é importante nós falarmos um pouquinho sobre o que é o espiritismo. De onde ele surgiu, de onde ele veio, é uma dúvida comum de muitas pessoas. Nós vamos compartilhar com vocês um arquivo que vai nos ajudar aí na condução do nosso pensamento. E a primeira pergunta que muitas vezes as pessoas nos fazem é essa: o espiritismo sempre existiu? Porque, afinal de contas, nós encontramos relatos de comunicação entre vivos e mortos, ou entre encarnados e desencarnados, no Velho Testamento, em livros muito antigos. E nós podemos dizer que a mediunidade, ela sempre existiu. Essa possibilidade de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados, ela é um sentido humano. Isso sempre aconteceu. Mas espiritismo foi uma palavra cunhada por Allan Kardec para designar a nova doutrina que estava surgindo com o lançamento da primeira obra espírita, que é o Livro dos Espíritos. Para que Allan Kardec pudesse diferenciar aquela doutrina, que era também espiritualista, e lembrando que espiritualista é todo aquele que acredita que a vida não se acaba com a morte do corpo, que acredita na existência e na sobrevivência da alma ou do espírito. Existem várias outras doutrinas espiritualistas, mas o espiritismo ele se diferenciava pela forma como ele foi concebido, por toda a filosofia que vinha envolvida com ele. Então, Allan Kardec criou o termo espiritismo ou doutrina espírita para designar essa nova doutrina que surgia. E os seus adeptos seriam os espíritas ou espiritistas. Então, se alguém te perguntar, o espiritismo sempre existiu? Não. Ele passa a realmente existir enquanto conjunto de ensinamentos dados pelos espíritos superiores, codificados por Allan Kardec, a partir do dia 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. Mas, quando isso tudo aconteceu, foi uma época que muitas coisas estavam acontecendo no mundo. E existe um fato que foi marcante, que é considerado como sendo o início do espiritualismo moderno, que foi o fenômeno das Irmãs Fox. Um episódio que aconteceu num pequeno vilarejo, Hydesville, no interior dos Estados Unidos, no ano de 1848. Lá nesse pequeno vilarejo, no condado de Rochester, no estado de Nova York, vivia uma família. Era a família Fox. A família composta, nesse momento, pelo pai, o Sr. John Fox, a mãe Margaret e as meninas, Margaret e Kate. Os Fox tinham outros filhos mais velhos, já casados, que viviam em outras localidades. Naquele momento, com a família, eram essas 4 pessoas. Eles moravam numa casa muito simples, porque, afinal de contas, era uma pequena comunidade de agricultores ali onde eles moravam. Eles viviam nessa casa simples, tá? Uma casinha de madeira, e foi justamente nessa casa que começaram a acontecer alguns fenômenos muito intrigantes, que a princípio não preocupou muito a família Fox, mas que depois acabou atingindo tal intensidade que realmente gerou muitos problemas e muitos dissabores, especialmente para as meninas, Margaret e Kate, porque o barulho normalmente acontecia no quarto delas. Então eram batidas no assoalho, batidas nas paredes, batidas dentro do armário, ruídos, raps, não se sabia de onde vinham. Eles procuravam a origem, tentavam localizar, mas não conseguiam encontrar de onde aqueles barulhos poderiam estar vindo.
Isso chegou num ponto que, numa determinada ocasião, a menina mais nova, Kate, fez um desafio para esse barulho, para essa força invisível que ela não sabia o que era. Então ela diz para essa força assim: seu aperrachado, faça como eu faço. E ela bate palmas 3 vezes. E o ruído responde da mesma forma, com 3 pancadas. Então eles descobriram que, na verdade, eles poderiam conversar com a causa daquele ruído. E aí, gente, é interessante, por quê? Porque eles criaram um código. Então, uma pancadinha, uma batida era a letra A, 2 batidas a letra B, 3 batidas a letra C, e assim sucessivamente. Imaginem vocês o tempo que se levava para conseguir decifrar uma frase, não é? Mas exatamente assim, eles descobriram que a origem daquele barulho era, na verdade, o espírito de um mascate, um vendedor, que naquela época era muito comum, aqueles vendedores que saíam de cidade em cidade, né, o caixeiro viajante. Esse mascate, chamado Charles Rosman, ele tinha passado por aquela pequena cidade, aquele pequeno vilarejo, numa das suas viagens, e ele tinha pedido pouso naquela casa, que naquela época não era habitada pela família Fox. Ele pediu ali, então, o pouso, e o casal acabou assassinando o caixeiro viajante para roubar-lhe as mercadorias. E o corpo dele foi enterrado na própria casa, na adega. Quando eles descobriram isso, e é claro que é bom lembrar que quando eles descobriram que eles podiam se comunicar com esses barulhos, eles chamaram todos os vizinhos, né? Os vizinhos todos participaram daquilo tudo ali, foi uma sensação no vilarejo. Eles resolveram investigar as informações que o Charles Rosman passou. Eles tentaram, cavaram, tentando localizar para ver se encontravam os restos mortais, e nessa época não localizaram. Eles foram encontrados muito tempo depois, muitos anos depois, foi feita uma nova averiguação nessa casa, e aí sim eles conseguiram encontrar os restos mortais do Charles Rosman. Essas meninas, a Kate e a Margaret, elas eram médiums de efeitos físicos, e elas foram muito estudadas na época. Se apresentavam, não é, em espetáculos pagos. Na época não se sabia que a mediunidade era um bem que não deveria se cobrar nada em troca. Aliás, até hoje muita gente não sabe disso, não é? Isso é um princípio que nós aprendemos com o Espiritismo. A Kate teve a oportunidade de ir para a Europa para ser estudada lá por cientistas que tinham mais recursos, tinham mais conhecimento para avaliar o fenômeno da mediunidade que elas tinham. Bom, enquanto tudo isso acontecia nos Estados Unidos, vamos então encontrar o nosso codificador, Allan Kardec. É importante dizer que Allan Kardec foi um pseudônimo adotado por Hippolyte Léon Denisard Rivail, que nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. E ele foi desencarnar em Paris em 31 de março de 1869. Vejam vocês, o nome de batismo de Allan Kardec, então, era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Daqui a pouquinho nós vamos entender por que ele não assinou a obra com o nome dele, preferiu um pseudônimo. Professor Rivail, então, ele se casou também com uma professora, Amélie Boudet. Amélie Boudet viveu 88 anos, já que ela nasceu em 23 de 11 de 1795 e desencarnou em 23 de 1 de 1883. Então, quase 88 anos, diferente de Allan Kardec, né, ou do professor Hippolyte, que morreu na casa dos 60. Seus estudos, inicialmente, foram feitos em Lyon, onde ele nasceu, e depois ele foi transferido para o Instituto de Verdun, na Suíça, que na época era referência em educação na Europa, dirigido pelo professor Pestalozzi. Então, ele foi discípulo de Pestalozzi. Quando ele retorna a Paris, depois de concluídos os estudos, ele fundou em sua própria casa cursos de Química, Física, Anatomia Comparada, Fisiologia e Astronomia. Percebam a capacidade desse homem, que era versado em todas essas ciências, tinham conhecimentos amplos, vastos sobre vários assuntos diferentes. Ele também passou a lecionar na Universidade de Paris, no Instituto da Sorbona, e no Liceu Polimático, que foi por ele também fundado. Por ser um excelente poliglota, ele tinha conhecimentos do inglês, do alemão, do italiano, do espanhol, do holandês. Ele traduziu obras do filósofo francês Fénelon para a língua alemã. Antes de assumir, então, a sua grande missão como codificador do Espiritismo, convocado pelo próprio Jesus,
Ele escreveu inúmeras obras, principalmente obras didáticas, que eram obras adotadas por inúmeras instituições de ensino na Europa toda. Ou seja, ele era um homem conhecido, que tinha um nome respeitado no campo das ciências, no campo da educação, da pedagogia, tá? Ele era Hippolyte Léon, ainda não era Allan Kardec, né? E nós tivemos, então, como sendo uns amigos, um dos continuadores do trabalho de Kardec, aí a imagem do nosso Leon Denis, que seria objeto depois de uma outra conversa nossa. O professor Hippolyte, ele pertenceu a várias sociedades culturais. Ele fundou e presidiu aqui, enquanto encarnado, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi a primeira instituição espírita do mundo, que foi fundada pelo nosso codificador. Vejam bem, alguns meses depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, já no ano seguinte, em 1858, ele lança a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele teve como contemporâneos Leon Denis e Camille Flammarion, que nós estamos vendo aí a imagem. Camille Flammarion também é um estudioso, pesquisador do espiritismo, autor de várias obras, que merece aí a nossa leitura atenta e conhecê-lo um pouco melhor. O espiritismo, então, ele tem para nós algumas obras que são fundamentais. E nesse momento é que nós vamos comentar de que forma que o professor Hippolyte Léon se tornou Allan Kardec. Ele, como nós já vimos, era um pesquisador, era um cientista, era racionalista, ele realmente acreditava naquilo que se tinha como provar. E quando ele ficou sabendo de um fenômeno que naquela época era comum na Europa, que ficou conhecido como o fenômeno das mesas girantes, quando ele soube desse acontecimento, a princípio ele imaginava que aquilo era apenas efeito do magnetismo, facilmente explicado pelas leis da física e do magnetismo. Ele imaginava que aquilo era uma distração para pessoas fúteis e tolas, então ele não se interessou. Só que ele começou a observar que muitas pessoas sérias, pessoas respeitáveis do seu círculo de relacionamentos, estavam realizando reuniões nas suas casas e ele era sempre convidado a participar. Até que numa determinada ocasião, ele aceitou o convite e ele pôde então, neste momento, constatar que ali se tratava de algo muito maior, que não era realmente a mesa que girava, que falava, que subia, levitava. Na verdade, havia por trás ali uma inteligência regendo aquilo tudo. Então, ele começa a conversar, a dialogar com essas inteligências, que ele identificou como sendo espíritos de pessoas que já haviam vivido aqui como encarnados, e ele começa a fazer uma série de perguntas, mas não perguntas tolas e fúteis, perguntas importantes, como, por exemplo, a primeira de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Ele pergunta. E os espíritos respondem. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Como é que ele chegou a esse compilado de perguntas e respostas? Naquela época, existiam muitos outros grupos sérios pela Europa que também dialogavam com os espíritos com objetivos nobres. Então, ele mandava perguntas para esses grupos, compostos por médiuns diferentes, em localidades diferentes, e esses médiuns, no diálogo com os espíritos, eles recebiam as respostas para aquelas perguntas. E eles devolviam para o professor Rivail, que analisava tudo, confrontava as respostas, observava a similaridade. Uma mesma pergunta era respondida por espíritos diferentes, por intermédio de médiuns diferentes, da mesma forma, com o mesmo conteúdo. Ele chamou a isso do princípio da universalidade do ensino dos espíritos. Então, comparando tudo isso, imagine o trabalho que esse homem teve. Ele lançou a primeira obra espírita, que é O Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Por que ele não assinou Hippolyte Léon Denisard Rivail? Porque o nome dele já era muito conhecido, muito respeitado. E ele entendia que aquela obra era dos espíritos, não era dele. Ele foi apenas aquele intermediário que organizou os ensinamentos dos espíritos superiores ditados por meio dos médiuns. Para que as pessoas, então, avaliassem a obra pelo seu conteúdo e não por quem a assinasse, ele resolveu usar um pseudônimo. E Allan Kardec, segundo foi informado por um amigo espiritual, foi um nome que ele utilizou numa reencarnação anterior, quando ele foi um druida na Gália, nas Gálias. Então ele resolve assinar Allan Kardec, por esse motivo.
E seguindo, nós temos as outras obras que são consideradas fundamentais ou básicas. O Livro dos Médiuns, que foi a segunda editada em janeiro de 1861. Depois, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. O Céu e o Inferno, em agosto de 1865, e a Gênese, em janeiro de 1868. É importante nós dizermos o seguinte: o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. O livro primeiro, ele fala sobre as causas primárias. E esse assunto, ele foi melhor desenvolvido e aprofundado na obra A Gênese, que foi a quinta, publicada por Allan Kardec. No livro segundo de O Livro dos Espíritos, fala sobre o mundo espiritual ou mundo dos espíritos, que foi mais amplamente aprofundado o assunto no Livro dos Médiuns, que é a segunda obra espírita publicada por Kardec. No terceiro livro, de O Livro dos Espíritos, nós temos sobre as leis morais, que foram melhor aprofundadas o seu estudo na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, nós temos no quarto livro sobre esperanças e consolações, que o assunto foi melhor abordado na obra O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação. Então percebam que o Livro dos Espíritos contém, em síntese, todo o conhecimento espírita fundamental, basilar, que foi desdobrado nas obras subsequentes. E aí é claro que nós precisamos lembrar de algumas outras obras importantes, obras póstumas, que é um apanhado de textos publicados após a desencarnação do codificador, o que é o Espiritismo, a Revista Espírita, que é um material que Allan Kardec publicou durante vários anos, essa revista mensal, que vale a pena o nosso estudo, o nosso conhecimento, não é? E tem a Viagem Espírita, e nós podemos, então, né, temos muito material de estudo para conhecermos o Espiritismo. Então, se nós quisermos conhecer o Espiritismo e termos as respostas para todas essas nossas indagações, nós temos que começar estudando por aqui, estudando a obra de Allan Kardec. Depois nós vamos para as obras complementares, como as psicografadas por Chico Xavier, as psicografadas por Divaldo Franco e outras, ou contemporâneos de Allan Kardec, como Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozin. Mas, a princípio, nós precisamos nos concentrar nessa obra, porque ela traz os princípios fundamentais que vão nortear depois o nosso estudo em outras obras que nós tivermos acesso. E nós vamos, então, citar apenas alguns princípios básicos que o Espiritismo nos traz. A questão da existência de Deus. Nós temos certeza de que existe uma força superior que nos criou, que é o Pai de amor que Jesus nos apresentou. A imortalidade da alma. Nós não morremos, só morre o corpo, o espírito prossegue vivendo. A partir do momento em que Deus nos cria, Ele nos destina à eternidade e à perfeição. A reencarnação, que é justamente a justiça divina que permite com que nós possamos reparar os nossos erros, aprendermos aqui, na prática, a nos amarmos uns aos outros. O esquecimento do passado, exatamente porque se não esquecêssemos tudo do passado, não teríamos como começar de novo, ter oportunidades de refazer os erros do passado. Então, o esquecimento é uma misericórdia de Deus para que nós possamos sempre recomeçar como se estivéssemos no início. Na verdade, nós trazemos tudo conosco arquivado na nossa consciência, todas as nossas experiências do passado. A comunicabilidade dos espíritos, que é a mediunidade, essa possibilidade de nós nos comunicarmos com aqueles que já não vivem mais aqui com o corpo físico. A fé raciocinada, porque Allan Kardec nos diz que nós precisamos questionar tudo. Não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Então, nós compreendemos o que o Espiritismo nos traz, não somente acreditamos, nós temos certeza, nós sabemos, é diferente. Nos fala da lei de evolução, exatamente que nós somos criados todos da mesma forma, simples, ignorantes, mas destinados à perfeição. E, claro, submetidos a uma lei de ação e reação, ou causa e efeito, que é aquela que diz que tudo que nós plantarmos, necessariamente nós temos que colher. A lei moral, que é justamente esta que vai nos ajudar a nos tornarmos melhores, pessoas melhores. E o Evangelho de Jesus, sobretudo o Sermão da Montanha, é esse código moral de conduta que Jesus nos trouxe e que o Espiritismo nos levantou o véu, para que nós pudéssemos compreender melhor os ensinamentos do Cristo.
Porque, gente, é muito importante dizer, o Espiritismo é cristão. Jesus, ele é considerado o tipo mais perfeito que já reencarnou aqui conosco. Quando Allan Kardec faz essa pergunta aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido como guia e modelo para a humanidade? A resposta é Jesus. Então, Jesus é esse nosso irmão mais velho, mais experiente, que se preocupa conosco, está aqui presidindo o nosso planeta e o nosso processo evolutivo. E uma frase muito interessante. O Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações com o mundo corpóreo. Allan Kardec fala isso exatamente porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, nós vamos passando a compreender a justiça divina. Nós vamos passando a compreender o porquê que Deus permite que pandemias como essa aconteçam. Por que Deus permite tantas desigualdades sociais, desigualdades de aptidões? Por que enquanto uns nascem inteligentes, bonitos, em lares bem estruturados, outros nascem aleijados, deficientes mentais, com tantas dificuldades e provações durante toda a sua vida? O Espiritismo nos traz essas respostas. Por isso que ele é tão importante para nós, quando nós enfrentamos um momento de crise como esse que nós estamos vivendo. Então, quando nós buscamos a doutrina espírita, e ela vem para responder exatamente, ela vem para responder todas essas nossas indagações, nós nos sentimos confortados, nós compreendemos que Deus está no comando das nossas vidas, que nada, nada, nada acontece, que seja por acaso, que não seja da vontade dele. Quando nós temos esta fé forte, a fé raciocinada, que compreende o porquê das coisas, fica muito mais fácil de nós passarmos por esse período em que todos nós estamos enfrentando. E sejamos gratos pela tecnologia que nos dá a oportunidade de, mesmo distantes, fisicamente, estarmos juntos, em sintonia, em vibrações, cada um no seu cantinho, mas conectados com o mundo inteiro. Que esse Mestre Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer e que nós possamos, em breve, nos reencontrarmos pessoalmente na nossa Casa FEEGO. Um grande abraço a todos da FEEGO, a todos que estão nos assistindo nesse momento em qualquer parte do Brasil e no mundo. Fiquem com Deus.